Vamos lá, gente. Quando a gente pensa na hormonização de pessoas não binárias, uma das coisas que eu sempre informo é que a gente não tem um protocolo específico sobre isso, tá? Então, quais são as possibilidades que a gente pode trabalhar? Doses menores de hormônio, via de administração transdérmica. Por quê? É uma via que, se a gente estiver caminhando para um resultado que a pessoa não se sinta confortável, a gente pode retirar o hormônio rapidamente. Então, em 24 horas, esse hormônio deixa de estar circulante. Então, é uma via que a gente consegue fazer isso. Quando a gente pensa em hormonização de pessoas transfemininas, a gente pode usar o não bloqueador. Então, seria outro ponto a ser discutido e analisado dentro desse contexto da não binariedade, tá? Mas tem situações que a gente precisa ponderar. Então, é importante deixar claro na consulta que existem algumas mudanças corporais que elas não vão ter reversibilidade. Uma da que você colocou é justamente o surgimento de peitos, de seios, né? Então, se você é uma pessoa transfeminina, eu estou supondo que é esse caso, não binária, e for começar a hormonizar, certamente vai ter aumento de volume mamário em algum grau. E isso costuma não se reverter com a parada do hormônio, caso você deseje. Então, é importante colocar à mesa quais são as mudanças possíveis e quais são as mudanças dentro desse contexto que não vão ser revertidas. Quando a gente pensa na hormonização masculinizante para pessoas transmasculinas, a gente tem mudança da voz, aumento do clitóris, que podem acontecer e não serem revertidos, tá? Então, falar com muita clareza quais são as condições é extremamente importante. Outro ponto é que, após a gente conversar sobre isso, se você disser, não, então eu não vou fazer hormônio, existem outras possibilidades de você alcançar as mudanças que deseja dentro desse contexto de não binariedade, dentro dessa identidade de gênero, que são os procedimentos que você pode lançar a mão para reduzir seus pelos, colocação de próteses na região glútea, para aumentar curvas. Então, existem outras possibilidades de você ter essas mudanças corporais sem necessariamente tomar os hormônios ou ter mudanças irreversíveis, tá? O que eu observo muito no consultório, eu já tive alguns pacientes e algumas pacientes, é que elas chegaram para mim buscando uma hormonização mais branda e, com o passar dos meses e anos, começaram a se entender enquanto pessoas transmasculinas e transfemininas e desejaram buscar mais expressões de gênero, mudanças corporais de um espectro ou de outro, de uma ponta ou de outra, né? Melhor dizendo. Então, eu tenho algumas pacientes e alguns pacientes que foi um processo de autodeterminação desse gênero, de entendimento dessa identidade. E isso vai mudando a forma como a gente vai manejando hormônios e bloqueadores, a depender de cada caso, tá? Então, analisa bem qual é o seu caso, para que você busque um profissional que te traga essas informações e você tome as melhores decisões para o que é importante para você no momento, tá?